Aue, alei, Dom Bosco e eu molu. Aue, Dom Bosco e eu molu. Aue, alei, Dom Bosco e eu molu. Tata na Dom Bosco aele. Tata na Dom Bosco aele o molu. Eu falei o molu frente a todo neguinho. O que nós estamos a fazer aqui é uma comunidade bastante numerosa, estamos a falar mais ou menos de uns 5 quilômetros quadrados, e uma população de 100.000 pessoas, muitas das quais não são nascidas em Luanda, nem nesta região, mas sim das diferentes províncias que têm vindo por causa, no início, da guerra, depois procurando melhores condições. A guerra estava muito ativa no interior do país, nos anos 80, 90, e foi assim que as populações, trazendo o mínimo que eles tinham e com famílias numerosas, vieram aqui. Muitas das quais ficaram neste nosso território por causa do grande mercado que existia, o Roque Santeiro, e era uma grande possibilidade de troca, de comércio, em definitiva, com uma possibilidade para poder se encaminhar na vida, pelo menos chegar a uma certa estabilização. Tata na Dom Bosco aele o molu. Eu falei o molu frente a todo neguinho pobre. Funda entre nós a sua escola de vida. Planta em nosso solo o alicerce da esperança de mundo livre. Oh, oh, oh. Novo molu de toda a juventude que forma um só povo de iguais irmãos. O molu Dom Bosco Tataná, o molu Dom Bosco Tataná, a ele alegria todo neguinho pobre. Auê, neguinho não sabe ler, auê, neguinho não sabe escrever, auê, neguinho sabe assobiar, auê, neguinho sabe cantar. Aue, alei, Dom Bosco e eu molu. Aue, alei, Dom Bosco e eu molu. Aue, alei, Dom Bosco e eu molu. Sem dúvida, o que nós estamos a realizar aqui é o que faria o próprio Dom Bosco na sua Itália nos anos 1800. O Dom Bosco, como padre, o que ele fez, o que ele viu, a primeira coisa foi ver, né? Então viu toda essa grande multidão humana que chegava ao Turim em busca de melhores condições. Não tanto assim como a guerra, como nós, mas sim buscando melhores condições. E quem era essa pessoa que procurava melhores horizontes e novidades era a juventude. Foi assim então que a comunidade eclesial, a igreja mesmo inteira, inclinou-se sobre esta situação e teve que colocar alguns remendos e algumas vias de solução para poder, primeiro, chegar a um estándar de vida mais ou menos aceitável. Foi assim que abrimos as creches, um jardim de infantes. Foi então assim que, mesmo não tendo escolas devidamente estruturadas, começamos nas diferentes comunidades, nos bairros, a ter a alfabetização com o método Dom Bosco, quer dizer, uma possibilidade de chegar à escritura, à leitura e à escritura, como um meio para depois se inserir no sistema escolar. Quando essa situação mais ou menos ficou resolvida, nós já tínhamos escolas estruturadas, construídas, então todo esse esforço passou às escolas, devidamente regulamentadas, com contratos com o próprio Ministério da Educação, com alguns privilégios, com alguns acordos, não são todavia
completados assim na sua totalidade, mas são acordos favoráveis que funcionam. Favoráveis para quem? Para as crianças. Em definitiva, se o governo consegue fazer um trabalho, pelo menos o Dom Bosco completa de alguma maneira outro trabalho. E é assim que nós temos nesta escola, com o esforço que continuam ainda nos bairros e a formação profissional, um grande esforço que tivemos feito já mesmo durante o tempo da guerra e sobretudo agora, mais ou menos essas 12.000 crianças, 12.000 jovens que nós temos cá, e estamos orientando essa possibilidade para ele poder se formar e depois continuar o seu rumo. Mas o que tem bonito desta comunidade que não tem mais de 20 anos, desde que foi a sua fundação, é que esta mesma estrutura, esta mesma comunidade foi capaz de formar, de gerar novos elementos que são capazes agora de estar à frente de diferentes sectores. Poderíamos enumerar quase que 10 sectores, dentro dos quais, seja no aspecto social, seja no aspecto religioso, nós estamos a desenvolver. Evidentemente, a paróquia, nós temos como maneira de funcionar, não é a grande multidão, mas sim temos 13 comunidades, que são aquelas comunidades que se reúnem diariamente, que têm a sua formação, que têm a sua estrutura, que têm o seu aspecto litúrgico, quer dizer, eles conseguem rezar todos os dias, têm os seus doentes, são visitados, têm os seus pobres, são acompanhados. Então, à cabeça de todas essas comunidades, existe pessoal mesmo local que está a fazer trabalhar, e a maioria são adultos. Homens, mulheres, coordenadores, que estão ao pé firme destas comunidades e a fazem crescer e desenvolver. Outro que são os jovens nossos, que já são jovens crescidos, estão na casa dos 30, vamos dizer assim, são essas pessoas que foram alunos nossos, foram formados por nós e, de alguma maneira, casaram mesmo com a identidade salesiana e vestiram a camisola de Dom Bosco. São essas pessoas que hoje estão à frente de todos esses sectores, sobretudo no campo educativo. Esta obra é eminentemente educativa. O pensamento de Dom Bosco era formar bons cristãos e honestos cidadãos. Como padre, de repente, poderia falar, o padre só quer mesmo levar esses jovens como bons cristãos para ter uma vida íntegra, para ser uma pessoa do bem junto aos sacramentos. Também, sim, e isso foi feito de uma forma magistral. Mas Dom Bosco também dizia que só isso não basta. O céu é nossa garantia, o céu é para os filhos de Deus. Portanto, a educação, a presença na sociedade, a transformação dos meninos que muitas vezes faltava base, faltava estrutura, não tinha uma família que o acompanhasse, não tinha um bom patrão que lhe concedesse um emprego, não tinha alguém que o acompanhasse. Então Dom Bosco pensava e a educação para Dom Bosco realmente era formar bons cristãos e honestos cidadãos. Uma pessoa para o Estado e uma pessoa também para a Igreja. As duas realidades que se completam no coração do ser humano. O que Dom Bosco pensava, a educação que Dom Bosco pensava era uma educação integral, que formasse e passasse por todos os estágios, por todos os momentos, por todos os lugares da pessoa, e a pessoa se encontrava realmente como uma pessoa preparada para a sociedade e para a Igreja. Como nestas duas escolas não temos possibilidade para acolher uma grande maioria que ficaria sem estudar, nós habilitamos aquilo que com o governo chamamos de espaços educativos. Não são escolas, nem o governo nem nós temos possibilidade de construir, mas são espaços limpos, seguros, iluminados, com carteiras, com um quadro. Alguns deles são abertos, alguns deles não têm janelas, mas são lugares que lhe chamamos de espaços educativos, onde de primeira até sexta classe o aluno pode ir com certa tranquilidade de que vai ter aulas, de que não vai falhar, de que o professor dele vai estar mesmo à sua espera e que vai ter a devida altura o certificado que lhe avala como se estivesse estudando numa outra escola assim bem constituída. Foi uma solução que encontramos junto ao governo para poder acolher mais de 3.000 crianças que tivessem ficado sem estudar durante todos estes anos. Assim sendo, então nós temos aquela parte que
E no início foi uma procura do ganha-pão. Foi através da formação profissional. Instituímos em 4 centros cursos de 5 meses ou de 10 meses que possibilitassem lhe dar uma pequena profissão, com formação de 1 ano ou de 5 meses, na área da informática, na área da soldadura ou carpintaria metálica, na área da decoração, na área da restauração, culinária, padaria, pastelaria. Possibilidade que nesse tempo ele pudesse formar e se inserir numa de algumas empresas que estava falta de pessoas formadas. Então nós temos as creches, as salas anexas, que são os espaços educativos, temos as escolas e temos a formação profissional, aí nós completamos um leque mais ou menos dessas 12.000 pessoas. Além disso, nós, como uma maneira de poder educar e de poder atingir mesmo a realidade juvenil, nós oferecemos, além da escola, a possibilidade de atividades extracurriculares. De alguma maneira, a escola garante a utilização do dia muito reduzida, 4 ou 5 horas, depois tem todo o dia livre. Eliminamos ou diminuímos os índices de delinquência, os índices de consumo de drogas, álcool e outras, através da prática do desporto, da música e da pintura. Então nós temos pequenos ateliês muito simples, com mestres mesmo locais, mestres carismáticos mesmo, que estão uns com 40 alunos, outros com 200 alunos, por exemplo, na banda, um polidesportivo que funciona com mais de 500 jovens e crianças, mas que das 7h30 até as 21h30 estão a praticar o desporto. Muito bem, para realizar toda essa obra, toda essa presença, nós necessitamos de muitas ajudas. Graças a Deus, Deus tem enviado pessoas, materiais, a própria questão financeira. Ainda não é suficiente. Muita coisa poderia ser realizada, daquilo que é realizado poderíamos melhorar o nosso atendimento. Falta muita coisa, até porque o número de atendido é muito grande, as pessoas são poucas, as finanças são poucas também, mas contamos sempre com a generosidade das pessoas e se alguém puder e desejar participar, sinta-se bem à vontade para entrar em contato, para conhecer o nosso projeto e mesmo conhecendo, gostando, ajudar e contribuir a realizar esse grande projeto, esse grande sonho que Dom Bosco teve para Angola, para o município de Sambizanga. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.